Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do atendimento ginecológico em pré-adolescentes ou adolescentes. Quando é que eu levo a minha filha no ginecologista? Qual que é o melhor momento para isso? Então, o primeiro mito que eu quero derrubar é a questão de que ir ao ginecologista pela primeira vez está associado a menstruar. O ginecologista é um profissional que trabalha com saúde da mulher. E da mesma forma como outros profissionais são especializados, a gente tem subespecialidades dentro da ginecologia. Então, tem ginecologistas que trabalham com menopausa, ginecologistas que trabalham com crianças e adolescentes, ginecologistas que trabalham com problemas de infertilidade. Nós temos diversas subespecialidades. Então, não necessariamente você precisa esperar que a sua filha menstrue para levar no ginecologista. Dependendo do tipo de problema, pode ser que tenha que se levar essa criança, né, antes. Mas pensando na questão da normalidade, né? A gente costuma receber crianças, e adolescentes no caso, a partir do momento em que a menina menstrua. Isso vai acontecer por volta dos 11, 12 anos. Então tem um intervalo entre 10 e até 14 anos que é normal que a menina menstrue. Algumas meninas vão menstruar mais cedo, dependendo da história familiar. Então, se eu tenho mãe, tias, primas, irmãs mais velhas que menstruaram muito cedo, a tendência é que essa menina menstrue mais cedo. E tem a questão do peso também. Se eu tenho uma menina obesa, é muito provável que a minha filha vá menstruar antes, porque a gordura ela ajuda na conversão de hormônios, então ela vai produzir hormônio mais cedo e ela vai menstruar antes, num período anterior do que uma menina de peso ideal da mesma idade. Por isso é importante a gente fazer o controle de peso desde pequena, desde criancinha. Então, voltando à questão da menstruação, se a menina menstruou até 14 anos, a gente considera normal. Se ela não menstruou com 14 anos e não tem nenhum caractere secundário, então ela não tem mama, não tem pelo, é uma menina bem infantilizada, você tem que levar a sua filha ao médico para investigar essa questão da puberdade que está tardia. Ela já deveria ter menstruado, ela já deveria ter desenvolvido caracteres secundários e não está desenvolvendo. Então você precisa levar. Ou se ela atingir os 16 anos e não menstruar também. Nesse caso, independente de ter caractere secundário ou não, então ela tem mama, mas não menstruou, tem pelo e também não menstruou, precisa levar ao ginecologista. Segunda coisa, eu levei a minha filha no ginecologista. O que vai acontecer lá dentro? O que o médico vai fazer? Geralmente a primeira consulta é uma consulta de reconhecimento. Então, a ideia é que a menina saiba o que está acontecendo, que ela crie o hábito de ir ao médico e de se cuidar. Se for uma garota virgem, a gente obviamente não vai colocar nada lá dentro, não vai enfiar dedo, não vai mexer, não vai fazer nada. Então é importante que ela saiba que pode ser sim que ela seja examinada, porque eu preciso saber se a mama está adequada em relação ao desenvolvimento, se os pelos estão adequados, se ela está com o desenvolvimento geral adequado. Mas que isso não significa que a privacidade dela vai ser invadida de alguma forma. Então, se ela não quiser ser examinada, se ela não quiser ser vista, não há problema nenhum. Ela vai ser tratada da maneira como ela quer ser tratada, né? Lembrando que dependendo do problema, pode ser pactuado numa segunda ou terceira consulta a questão do exame físico, seja ele só avaliação de mama, seja ele ginecológico. E por fim, a terceira coisa que eu quero lembrar é que adolescentes têm proteção do ECA para a questão de consulta. Então você não precisa ir acompanhando a sua filha necessariamente, independente do motivo dessa consulta, seja uma consulta para avaliação de rotina, seja uma consulta para orientação em relação ao contraceptivo, ou uma consulta para pegar de repente uma receita para questões de doenças específicas de ginecologia, como cólicas, como menstruação excessiva, vacinação para HPV, essa menina ela não precisa ir acompanhada dos pais ou responsáveis. Se ela quiser ir sozinha, ela tem esse direito de ir sozinha.
O que acontece é que até os 14 anos a gente avisa os responsáveis necessariamente que aquela adolescente está sendo atendida. A partir dos 14 anos, isso não é mais obrigatório. Então, ela pode ser atendida em segredo absoluto, desde que ela tenha discernimento do que está acontecendo e que isso não traga risco à vida dela, né? Então, ela não tem uma doença, alguma coisa que seja importante e que precise da comunicação de pais ou responsáveis. Então, o ideal é que você ensine a sua menina a procurar o ginecologista. Pode ser antes da menstruação, pode ser depois, pode ser no momento em que ela menstrua. O importante é que ela entenda que se trata de cuidado, um cuidado que ela vai ter que ter durante a vida inteira para ter uma vida mais saudável. Ir ao ginecologista não tem que ser medonho, não tem que ter segredo, não tem que ser necessariamente associado à vida reprodutiva. A gente, como eu já disse antes, a gente cuida de saúde da mulher. Então, mulher não é só vagina, não é só útero, a gente é um corpo que tem diversos sistemas, que temos diversas particularidades e a gente precisa ser cuidada e aprender a ser cuidada desde cedo.